Só mais um pouquinho, já vamos começar. Rafa está sem imagem. Voltei. Pronto. Tá bom. Já recebeu aí? Já. Então, tá bom. Vamos começar, já estamos online no Facebook. Né? Rafa, que alegria te receber aqui hoje para esse bate-papo sobre missão, um tema tão importante, né? Boa tarde também a todos aqueles que nos assistem, que nos acompanham pelo Facebook, todos aqueles que irão nos ver depois dessa live. Benedicite, assim os beneditinos cumprimentam, né? Bem-vindo na verdade, ao Instagram, o canal do Escuta Filho, depois essa live vai para lá, e aqui no Facebook. Rafa, convido você para a gente iniciar com uma oração. Muito obrigado, Angélica, pelo convite. Fiquei muito feliz, muito honrado de podermos juntos nessa tarde de domingo, durante esse breve momento em que ficaremos juntos, meditar um pouquinho acerca da missão, que é o que nos torna, afinal, comuns nessa mesma igreja em que pertencemos. Uma vez cristão, uma vez batizados, nós nos tornamos assim missionários. Seja você muito bem-vindo desde já, que a graça de Deus o busque aonde você estiver e que você receba com muito carinho tudo aquilo que nós vamos conversar hoje em forma de bate-papo. Por isso, na certeza de estarmos reunidos na presença de Deus, vamos convidá-lo, Ele mesmo, para estar conosco e que tudo aquilo que falarmos comece na presença dEle e termine também em vossa presença. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Pedindo a intercessão de Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, e de São Francisco Xavier, patronos, padroeiros da missão, para que eles nos auxiliem junto a Deus naquilo que falarmos aqui hoje. Que você que está nos acompanhando possa também se deixar tocar pelo anúncio, pelo chamado missionário que Deus faz a todos nós. Entregando e consagrando todos nós, irmãos, à proteção maternal da Senhora Aparecida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então vamos lá, Rafa. Bom, apresentações. Eu sou Angélica Manzano, pertenço à Ordem de São Bento, na condição de oblata beneditina na comunidade Cristo Rei de Presidente Prudente. Pertenço à igreja, à paróquia Nossa Senhora do Carmo, a Maristela, tão querida, aonde eu fiz a minha primeira Eucaristia, lá com o Padre João Salgari ainda. É a minha casa querida, né? A Maristela. E estamos aqui na missão de evangelizar, de levar o evangelho, de ser igreja aonde for necessário. E nesse novo tempo de pandemia, nessa nova época, agora nesse formato online. E hoje nós temos a alegria de receber esse grande missionário, quase sacerdote, Rafael Moreira. Então eu pergunto, diga para nós, quem é Rafael Moreira Campos? Rafael Moreira Campos, se assim posso me caracterizar ainda, né, um jovem de 32 anos, que há 14 anos recebeu um chamado de Deus ao ministério ordenado. Eu tive a graça de fazer pastoral na paróquia Nossa Senhora do Carmo, paróquia também que levo com muito carinho no coração, tendo em vista que foi a paróquia que casou meus pais e também
me batizou, me fez cristão, me fez missionário. E nessa mesma paróquia, eu me tornei perante a igreja, né, na presença de Dom Benedito, seminarista. Fui admitido, então, entre os candidatos às ordens sacras. Então, é uma alegria muito grande poder estar aqui, né, como um gesto de gratidão, de reconhecimento, de generosidade por tudo aquilo que a igreja fez e tem feito em minha vida. Eu também tenho uma formação também dada pela igreja, né, em missiologia, uma pós-graduação em missiologia, e foi um curso muito bom, me fez abrir os horizontes assim acerca da missão da igreja, e faço votos de que essa tarde seja assim um verdadeiro achado, né, de conhecimento, e que a gente leve de maneira muito bonita no coração as verdades, viu? As verdades que nós vamos dizer aqui hoje. Então, mais uma vez, Angélica, muito obrigado, né? Você brincou aí um quase padre. A nossa ordenação, então, diaconal foi aprovada para o próximo dia 11 de dezembro. Então, por favor, 60 conto com dias. as orações. Há 60 Oi? dias. Estamos há 60 dias da ordenação diaconal. É verdade, dia 11 hoje, bem lembrado. Há Isso mesmo. 60 dias. Que emoção, né? O primeiro grau da ordem, né? O Isso. sacerdócio que você vai receber. Que legal. Que Deus abençoe, Rafa. Amém. Mais alguma coisa, Rafa? Bom, ele é o grande Rafa, ele é o nosso amigo da Maristela, esteve conosco lá por 2 anos, né, Rafa? Onde a gente se conheceu, nossa amizade se aprofundou e a gente está junto aí na caminhada, né? Nos encontramos sempre na Eucaristia. Foi um prazer ter você e assim como os outros também lá na nossa paróquia em estágio pastoral. Rafa, nós estamos em outubro. Outubro é um mês missionário. É o mês em que Deus nos chama para renovar o nosso compromisso missionário com Deus. Quando somos concebidos, recebemos o maior dom de todos, o dom da vida. Junto com o dom da vida, recebemos vários dons, que não são para nós, os dons são para os outros, né? Inclusive o livre-arbítrio. E aí, a igreja nos recebemos o batismo, e pelo batismo nos tornamos cristãos. Rafa, outubro é um mês missionário, é um mês missionário, é um mês em que a igreja faz memória a grandes santos missionários. Santa Teresinha do Menino Jesus, a Sagrada Face, lá no dia 1º. Dia 2 aos Santos Anjos da Guarda, nem se fala, né? O Rafael também, um arcanjo, né? O arcanjo da cura, Rafael. São Francisco Xavier, São Francisco de Assis, Santa Teresa d'Ávila, São Bruno, fundador da Ordem dos Cartuchos, São João Paulo II, acho que dia 22, Santo Inácio de Antioquia, um dos grandes padres da igreja. Uma reunião. E tantos grandes santos, São Judas Tadeu também, e tantos grandes santos. Pronto, voltou. E aí nós somos convidados a refletir sobre a nossa jornada de vida missionária, sobre a nossa espiritualidade, a nossa jornada de vida, o nosso sentido de vida, que é ser missionário. Então, Rafa, reflita um pouquinho para nós sobre o tema missão, o tema desse bate-papo, dessa live. O que nós entendemos como missão? Ótimo. É importante a gente ter em vista essa dinâmica dentro da igreja, né? Se a gente voltar um pouquinho o nosso olhar para alguns meses passados, em agosto, por exemplo, nós celebrávamos o mês vocacional, depois em setembro, o mês da Bíblia, e outubro é reservado sempre para o mês missionário. Será que existe alguma relação, então, a esses meses, né? A essas propostas? Com certeza. Por quê? Porque a vida do cristão é marcada justamente assim. Primeiro, Deus nos chama, mês missionário. Uma vez chamados, Deus nos forma. Nos forma como? A partir da sua palavra, mês da Bíblia. E uma vez formados, é preciso que a gente, então, seja enviado
em missão. Esse é o itinerário, grande movimento que o cristão deve percorrer, né? Chamado, se deixar formar e, depois de formado, pé na estrada, rumo aos novos corações, à procura de pessoas para que a gente fale de Deus, né? Pensar em falar em missão, a gente pode começar pensando, por exemplo, a etimologia da palavra, em um sentido que eu gosto muito. A gente pode pensar em missão como sendo derivado de uma palavrinha que nos remete a uma outra, que é justamente missio, né? Míssil, a gente pode lembrar de fato dos mísseis lançados, né? Então, o cristão é o míssil de Deus lançado aí em todas as realidades que a gente pode assim imaginar, né? Mesmo se você participou, por exemplo, da liturgia desse final de semana, ou vai participar ainda, você vai ver que Jesus manda, que Deus manda buscar nas encruzilhadas todos, bons e maus, né? A reflexão que nós fazemos é que a mensagem, o grande banquete da festa de Cristo, é reservada a todos os homens, a toda criatura humana. Então, Jesus tem uma meta, Deus tem uma meta, alcançar todos os corações, tá bom? Então, você saiba, a partir do batismo, onde você ali deitou na pia batismal, você foi enxertado em Jesus. E uma vez enxertado em Cristo, você se torna missionário também. Em outras palavras, é você ser alguém que testemunha com a vida, com a pregação, com a sua presença bondosa no meio dos irmãos, que você é de Deus. A pessoa deve bater o olhar em você e pensar assim, puxa vida, fulano é do bem. E esse bem, logicamente, deve fazer com que a pessoa pense de Deus. Então, missionário é todo batizado. E todo batizado que vive esse chamado tão bonito de ser míssio, lançado, sem saber onde vai cair, mas caindo, que faça um bom serviço, que faça a obra de Deus ali acontecer. É o lema do profeta Isaías, eis-me aqui, enviai-me. Justamente. Eu acho que é o lema do mês missionário desse mês, né? Outubro. Eis a missão, eis-me aqui, enviai-me. E quando a gente faz a oblação, quando nós somos chamados, a nossa resposta é eis-me aqui, justamente para ser enviados. Muito legal. Rafa, muitas pessoas não entendem os termos, a diferença, ou se há diferença. Igreja missionária e cristão missionário. Esclareça isso para a gente. A igreja, ela é por essência, né? A razão de existir da igreja é porque ela é missionária. Ou seja, a igreja em todos os seus trabalhos, movimentos pastorais, pregação, qualquer ação da igreja é visando o anúncio, a promoção do gênero humano à luz do evangelho sempre. Tá? Então, se a gente pudesse perguntar assim, por que a igreja existe? Existe para ser missionária, porque ela é missionária, ela é missão, e o Papa Francisco ele é tão inteligente que muitas vezes nós falamos assim, né? Vim ao mundo, tenho uma missão. O Papa Francisco ele vai muito mais profundo esse mês dizendo, não podemos dizer que eu tenho uma missão, pelo contrário, a vida é uma missão. Então, se você tem vida, você é a própria missão, né? É muito mais do que você ter uma missão. Você é a própria missão. Então, se a igreja ela é missionária, ou seja, ela é porta-voz do anúncio da verdade libertadora, né? E eu faço parte dessa igreja, com certeza. Consequentemente, eu também, por pertencer a essa igreja por essência missionária, eu também sou missionário. E eu já disse que ser missionário eu não me cansar, né? Eu costumo dizer, Angélica, que ser missionário é muito mais do que essas teorias, né, que a gente estuda, mas para simplificar, é alguém que tem a capacidade de se desinteressar de si para se interessar pelos outros. Então, existe até um pensador muito famoso, Viktor Frankl, que trabalha a ideia do sentido do ser, né? E a gente pode pensar assim também, o missionário é aquele que está a todo tempo procurando dar sentido à vida dos outros, sempre
à luz do Evangelho. E fazendo isso, olha, eu posso confirmar com vocês que, ao dar sentido à vida do outro, eu também ganho sentido na minha vida. Então é mais ou menos por aí, tá? A igreja nasceu para ser missionária e eu, uma vez enxertado na igreja, eu também sou missionário. Anuncio as belezas de Deus. Uhum. Viktor Frankl, ele tem uma frase muito bonita. Eu descobri que o sentido da vida é ajudar o outro a descobrir o sentido da vida. Isso e a mesmo. gente cai diretamente no mandamento do amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, como a mim mesmo. Ou seja, eu preciso amar a Deus, eu preciso me amar e eu preciso amar o próximo antes de mim, ou como eu, né? Ou seja, o caminho para o céu, ele não é direto. O caminho para o céu, ele passa pelo outro. E o Papa Francisco, na encíclica que ele acabou de assinar lá em Assis, agora dia 5, ele fala dessa fraternidade, né? Dessa necessidade de fraternidade mundial, de união, sobretudo nesse tempo em que estamos passando, esse tempo de pandemia, né? E a gente fala assim, ajudar o outro. E dentro, nós somos a igreja, nós somos a primeira igreja, né? E quando a gente fala em missão, é o mesmo que falar em evangelização, Rafa? Que muita gente não consegue diferenciar, né? Sim. Eu tenho a missão, né? Eu vou evangelizar. É a mesma coisa? Olha, isso é uma pergunta muito pertinente, Angélica, porque causa muita confusão, tá bom? Sim. Então, na verdade, existe diferença, sim. Viu? Existe diferença, sim. A igreja nos ensina que missão, né, embora seja impregnada, a essência da missão seja a evangelização, mas a missão ela deve ter dois vieses, dois fatores somados para se caracterizar como missão. Então veja lá, eu preciso me dispor a evangelizar e na presença desse missionário eu preciso, além de evangelizar, levar a boa nova aos corações, eu preciso promover a dignidade humana. Tá bom? Então, nós podemos pensar em missões da igreja no Haiti, na África, né, na China, em lugares onde as pessoas elas gritam por pedir ajuda, por pedir melhoras na qualidade de vida, né? Então a igreja pode sim, tem feito isso de maneira muito plausível, muito louvável, muito bonita. Então a missão é essa, né? Missão é caracterizada pelo anúncio da mensagem do evangelho, correto? Mas eu preciso também levar a vida humana a ser promovida, né? Se existe fome, eu preciso, enquanto missionário, me esforçar ao máximo para que aquela fome desapareça ou diminua. Se existe desemprego, eu preciso fazer com que o desemprego suma. Enfim, tudo aquilo que vai assolando a nossa existência, o missionário, ao mesmo tempo que anuncia a mensagem, né, para nos dar força, ânimo e opção fundamental de vida, o missionário precisa se articular para que leve a vida a ser promovida. Tá? Isso é missão, anúncio e promoção de vida. A evangelização não. A evangelização é apenas, não desmerecendo, né, com esse termo apenas, mas ela se debruça justamente para o anúncio. É o anúncio. Né? A gente sai anunciando ao número máximo de pessoas que a gente se encontrar. A nossa diocese tem vários trabalhos nesse sentido. A paróquia da Maristela, por exemplo, foi a pioneira nesse movimento de nova evangelização, né? Passa por uma formação sistemática, metodológica e depois vai na prática anunciar, né? Em um bairro, em uma paróquia, uma periferia, enfim. Então você veja que evangelização é anunciar, é sair anunciando, né? Como você tivesse recebido um presente e saísse gritando assim, eufórico, feliz, contando para todo mundo o presente que você recebeu. Tá? Então fazer essa diferenciação é sutil, eu reconheço, mas existe. Tá? Missão, anúncio com promoção
da vida e evangelização apenas o anúncio. E é uma experiência maravilhosa essa da evangelização, a Maristela. A gente sai com a Bíblia e o terço, mais nada. A gente vai com a confiança em Deus. E a coisa acontece. É uma experiência maravilhosa. Quando a gente sai a primeira vez, a gente vai com medo, de 2 em 2, bater na porta. Tantas vezes a gente fechou a porta, né, para os nossos irmãos evangélicos, e de repente a gente estava lá. Oh, eu posso falar com você? Aí a gente aprende o valor que eles têm também. E são irmãos, eles professam uma fé em Deus, uma filosofia um pouco diferente da nossa, mas é o mesmo Deus. O Deus é para todos, né? Agora, Rafa, missão e evangelização. Como vivenciar a experiência do evangelho na missão? A gente vai lá para a encíclica Laudato Si, a gente chama aqui, entre missão e evangelização, a vivência do evangelho na missão, o nosso papel sistêmico no mundo? Como associar evangelho à missão? Olha, uma coisa está casada com a outra, porque o mandato missionário, embora a gente tenha alguns acenos já no Antigo Testamento, a gente pode pensar que o mandato missionário, com toda certeza, nasceu da boca do próprio Cristo, e isso está narrado nos evangelhos, de forma especial no Evangelho de Marcos, por exemplo, né? Ide e batizai todos os povos, anunciai as boas novas, né? Fazer discípulos meus todas as nações. Então, é uma coisa muito bonita, embora crie-se muitas discussões, né? Porque, como que eu vou anunciar num lugar que já tem ali a sua cultura, né? A sua crença, enfim. Mas a gente tem que perceber o seguinte, né? Nós, enquanto cristãos, nós não estamos para anunciar uma doutrina, nós não estamos indo para anunciar, por exemplo, embora a gente acredite nisso, anunciar aí a lista dos nossos santos de devoção, falar de Nossa Senhora. Não, missão não é isso. Missão, ela é centrada em Jesus Cristo, né? E você não precisa, Angélica, e pessoal que está nos acompanhando, falar de Jesus falando de Jesus. É o que eu disse no início. Você pode falar que você é de Deus, que você é de Cristo, com a sua vida. É aquela ideia, né? Eu posso falar de Jesus pelas tangentes, né? Isso a gente pode dar um nome de enculturação, que tanto a gente aprende também dentro da missão. É respeitar o espaço do outro, é respeitar, sim, a cultura, a crença, ok, mas eu também sou detentor de uma novidade que talvez você desconheça, e eu quero comunicar essa mensagem, se você me permite. E a pessoa vai permitir antes, se ela visualizar em nós, missionários, um testemunho de vida contundente. Aquilo que eu proclamo com a boca, a minha vida tem que condizer. E é um desafio tremendo, né? É muito desafiador, mas para quem gosta de adrenalina na veia, olha, é um bom caminho para se percorrer, porque ser missionário é adrenalina pura, né? Eu tenho vários exemplos de vivência missionária aí na nossa diocese, tem outras cidades, que eu costumo dizer que em cada casa que eu entrei, Deus me fazia sair um ser humano melhor. Então, para responder, evangelho e missão, olha, eu posso arriscar dizendo que é tudo a mesma coisa, porque o mandato missionário está no evangelho, eu creio no evangelho, saio em missão para anunciar o evangelho. Então, é tudo junto e misturado, né? Tudo muito bonito nesse sentido. É verdade. A gente vai para evangelizar e sai. E nós somos evangelizados muitas vezes, né? E viver essa experiência é fazer o que São Francisco disse, né? Evangelize, se necessário for, fale. Então, a vivência do evangelho evangeliza muitas vezes mais do que falar. É ser, né, Rafael? Tem muita gente aqui, Rafael. Boa tarde, o Frei Guilherme. O Frei Guilherme é superior dos missionários inacianos de Antioquia, Rafa. Ele disse: Deus nos sustente firmes na missão.
Força e coragem a todos. Obrigada, Frei Guilherme. Daniele Pontes, Rafa sabe muito sobre amar o próximo, aceitar e amar o próximo como ele é. Tem bastante comentário. O Igor Isogai. Portanto, agora existem essas três coisas, a fé, a esperança e o amor. Porém, a maior delas é o amor. Muitos comentários aqui. Boa tarde, sou da Pastoral da Visitação e aprendi muito com isso. Vilma Lira, que legal, né? Muita gente nos assistindo e vendo esse papo sobre missão. Agora, Rafa, a vivência do Evangelho na missão, ela contribui para um conhecimento de si mesmo e a gente está num tempo tão diferente de tudo aquilo que a gente já passou. De repente, nos puxaram o tapete, fecharam-se as portas, inclusive as portas da igreja, mas já abriu, viu, gente? Eu aviso a todos, já estão abertas as portas, pode voltar. Claro que tem os protocolos de saúde, mas podem voltar já. Mas todo mundo ficou a ver navios, né? Vamos assim dizer. E agora? Como será? O que eu vou fazer? Alguns se trancaram em si mesmos, outros se abriram, outros se reinventaram, como a gente fez aqui, né? A gente se reinventou. O Zoom foi uma coisa da pandemia que veio e vai ficar. Eu acredito que esse é o nosso novo normal. E esse conhecimento do Evangelho, esse ir para a missão, nos leva a um conhecimento de si mesmo, Rafa, melhora a nossa espiritualidade com E minúsculo, estou dizendo, para que a gente vá direto ao encontro com o transcendente, ao encontro com o Pai. Com certeza. Talvez quebrar aquela noção errada que nós temos, que missionário é aquele que sai aqui do Brasil e vai lá para a África. Também é isso. Esse também é missionário. Mas o convite que a gente faz, penso eu, é que eu e você sejamos missionários, a começar aí pela nossa casa. E para nós seria, sim, o mais formidável, né? Coisa que a gente percebe enquanto igreja, de que não tem acontecido. Famílias estão se desestruturando, né? Então, a gente precisa, com urgência, aprender a ser missionário, esse míssil lançado por Deus aí na sua casa, para que você anuncie as novidades do Evangelho aí dentro. Então, se a evangelização, se a missão, se o anúncio, se o ser missionário me faz anunciar isso a outras pessoas, aí está a resposta. Ao me encontrar com outras pessoas que vivem nas mais diversas situações sociais e de fé, e aí para mim está a resposta, né? Eu me deparar com a existência do outro, com a dor do outro, eu vou muitas vezes percebendo, gente, que os meus pesos que eu carrego vai sendo eliminado, deixado na estrada, né? Então, é pensar assim, tá feliz? Caminhe. Tá triste? Caminhe. Tá insatisfeito? Caminhe. Tá decepcionado? Caminhe, né? O segredo do cristão é sempre caminhar, não pode parar. Lógico que isso é uma proposta sempre, né? Existem aqueles que preferem sentar diante da dor e ali ficar eternamente. Mas o cristão não pode ser assim. O cristão é aquele que caminha sempre, que marcha sempre, que está com o pé na estrada sempre, independente daquilo que tem vivido, porque aquilo que carrega dentro de si é muito maior do que a realidade que se está enfrentando. Então, posso resumir assim: modifica sim a minha vida, porque eu encontro pessoas, e no encontrar pessoas, eu vejo que eu não sou o único sofredor do mundo, né? Eu vejo que existem problemas maiores, menores, e percebo que todos sofrem. E olhando para a cruz, eu percebo que não existe sofrimento que dura para sempre. E também aprendo que não tem felicidade que dura para sempre. A vida é isso, né? É perceber a leveza. Missionário é alguém leve diante da vida e aceita de coração aberto, com benevolência, amabilidade, tudo aquilo que é proposto para ele, tá bom? É a partir disso tudo, Angélica, que surge o tal do testemunho, né?
eu sou cristão que testemunho em todas as realidades da minha vida cotidiana. As pessoas muitas vezes pedem um super-herói, não é, Rafa? Pedem a Deus que Deus venha, mas como um super-herói, que ele vai acabar com tudo num passe de mágica. Mas se a gente não passar pelas provações, a gente não aprende. Isso faz parte da nossa formação, né? Nós somos seres biológicos, sociais, psicológicos e espirituais. E deve haver uma harmonia entre nessas 4 dimensões humanas. Agora, a dimensão espiritual, eu posso afirmar para você que ela sustenta todas as outras. Um indivíduo que não esteja com a espiritualidade em harmonia, eu não estou dizendo que precisa ser lá ficar na igreja o dia inteiro rezando. Não. Como diz Madre Teresa, né? As mãos que ajudam são mais santas que a boca que ora, né? Mais ou menos assim a frase dela. Mas que a sua espiritualidade esteja sempre alimentada pela oração, pela palavra, pela Eucaristia de Deus. E aí você consegue escutar o que Deus tem para a sua dimensão social, para a sua dimensão psíquica, para a sua dimensão humana. E isso é importante, a gente escutar. E na liturgia da palavra tem sempre esse verbo, e verbo denota uma ação. Ouçamos a palavra de Deus, escutemos a palavra de Deus. E isso é muito importante, né? A gente escutar para que aquilo fique em nosso coração, escutar com os ouvidos do coração. Então, missão, Rafa. Nós temos que tipos de missionários a gente pode ser? Quem talvez esteja nos assistindo e se interesse, né? Eu quero ser um missionário, né? Eu estou ficando entusiasmado. Existem tipos de missionários? Ou assim, ela entra em contato com o Rafa, que ele vai te mandar lá para a África, lá para o Congo, para o Togo. Na verdade, eu posso dizer que missionário é alguém predisposto a doar-se, aquilo que eu dizia, né? A desinteressar-se de si para começar a interessar pelo outro. Então, assim, existem não diferenças de missionários, tá bom? Mas existem aí diferentes missões. E aí, dependendo da missão que o missionário tiver, aí caracteriza, né? Que se é um missionário, por exemplo, um missionário ad gentes, né? Que vai além fronteiras, podemos pensar em outros continentes, né? Que não conhecem, por exemplo, o anúncio do Evangelho, ou missionários locais, que estão dentro da sua fronteira, dentro do seu território. Então, existe essa diferenciação, assim, preliminar, tá bom? Então, não achar que, quando a gente pensa na missão, que você já dá até aquele frio na barriga. Puxa vida, mas eu tenho que deixar minha casa, meus familiares, amigos, ir para um outro país que eu não conheço a língua. Olha, saiba que, nesse momento que nós estamos aqui conversando, existem muitos missionários nessa situação, de que deixaram a sua casa, seu país, estão há anos doando a vida para o quê? Para anunciar o Evangelho e promover a dignidade humana em localidades que estão carentes disso tudo. Isso é um missionário ad gentes, um missionário que extrapolou as fronteiras. E Deus chama. Às vezes para nós parece um absurdo isso, né? Mas que absurdo! Será que uma pessoa dessa é feliz? Olha, gente, é feliz. É feliz. E existem milhões, milhares de pessoas que vivem essa situação na igreja. E é o nosso dever saber que a missão é feita com as mãos que rezam, com as mãos que doam para o sustento da evangelização da missão. É sustentada pelos joelhos também dobrados que rezam a Deus, mas também é feita com os pés de muitos que saem e partem em missão, tá bom? Mas também existem aqueles missionários locais que também Deus chama muitos para anunciarem ali no seu país, no seu estado, na sua comunidade, na sua família. Então, missão, vou falar isso várias vezes hoje, tá? É um
míssil lançado. Então, se deixe lançar, meu irmão, aonde Deus quiser. Confie na misericórdia, na providência de Deus, que se você der uma brechinha assim, você vai ver como a sua vida vai ter um novo sentido, né? Vai cansar? Missão cansa? Lógico que cansa, nós não somos robôs, né? Nós somos seres humanos e temos essa limitação física, emocional, espiritual, mas veja que um tema se liga ao outro, né? Como é bom a gente aprender que nos satisfaz, que nos realiza dar sentido à vida dos outros, né? Como é bom a gente perceber que o outro é feliz com a nossa presença, que na verdade nós somos apenas canal, né, Angélica? Dessa graça de Deus que habita em nós. Então a gente é um canal apenas para que a graça de Deus alcance outros. Então, você é missionário, tá? Então se abra aí, se Deus chamar a ser missionário além muros, discirna, reze, converse, se forme bem e vá, né? E isso ainda acontece, não caiu de moda, acontece ainda. E não existe idade para começar, não se sinta velho, não, eu já sou velho, né? Já fiz tudo que tinha que fazer na vida. Não existe idade, né, Rafa? Qualquer idade. Não, imagina. Santa Teresinha foi uma grande missionária, padroeira das missões, doutora da igreja, nos ensinou a pequena via, que é uma doutrina maravilhosa, e nunca saiu do convento. Ela foi para o convento aos 20 anos, morreu aos 24, aos 15 anos, morreu aos 24. Nunca saiu do convento. E assim outros santos também. Agora tem santos igual Paulo, apóstolo, né? Ele andou muito. Paulo, muitos outros andaram. Então existe aquele missionário de oração, o apostolado da oração. São missionários que rezam, né? Pessoas que rezam. O movimento do Rosário Perpétuo, que eu fiz uma live quinta-feira, rezam muito. Então, existem aí missionários de oração. Tem a campanha missionária agora, né, da coleta missionária, que vai para o Vaticano, e o Vaticano ajuda cerca de 1000 dioceses, né? É uma partilha. Aqueles missionários que partilham um pouco do que tem. E existem os missionários enviados. Aí é o clero, né, Rafa? Gosta tanto da igreja que se entregou para a igreja, como Rafa, os oblatos também. Oblatos é entrega, é vida de oração. A gente reza, faz missão também. O clero vai para onde Deus mandar, né? Igual os padres não podem escolher paróquia, vai para onde o bispo mandar. Os religiosos que têm casas no mundo todo também vão. Então, existem vários tipos também. Aqueles que nunca saem de casa, que rezam de oração. Agora, existem aqueles que voam, vamos assim dizer. Né? Mas é gostoso. Quando a gente tem um para quê, a gente enfrenta qualquer como. Isso é de Viktor Frankl também. Esse cara é sensacional. Ele é o fundador da logoterapia. E ele passou por 4 campos de concentração. E ele tinha um para quê? Ajudar as pessoas a reencontrar o sentido da vida. 4 campos de concentração. Tem o livro dele, Em Busca de Sentido, que narra toda a história dele. É sensacional, vale a pena. É uma lição de vida para a gente, né? Ô, Rafa, qual é o diferencial que um missionário deve ter consigo para ter a missão, para sair em missão, ou para ficar em missão, né, rezando? Mas qual é esse diferencial que a gente deve descobrir? Eu tenho comigo isso ao longo da caminhada cristã, que é o mais importante, né? Somos cristãos. Sim. Frisar isso, gente. O que nos faz missionários é o nosso batismo. Todo batizado é um missionário convidado à missão. Então, o grande diferencial do missionário eu tenho comigo que é o testemunho, viu, Angélica? O testemunho de vida. Porque temos aquela frase, né, aquele pensamento de senso comum, se palavras convencem, o testemunho arrastam. E isso é muito verdade mesmo. O Papa Francisco, se utilizando de um pensamento de São Francisco de Assis, ele diz assim, saiam em missão, saiam anunciando, e se precisar, usem a voz. É justamente por aí. Ele está tentando dizer assim, olha, saiam no mundo anunciando, seja no mundo uma missão,
com o seu jeito de ser cristão, com o seu jeito de olhar, com o seu jeito de escutar, com o seu jeito de se portar, de conduzir as suas escolhas. É porque é isso que vai fazer com que a pessoa, aquilo que eu dizia, bata os olhos em você e diga assim, puxa vida, mas Pedro é sensacional, um homem diferente. Paulo, José, Maria, o que eles têm? E vão cair na conclusão de que é Deus, nós temos Deus. E aí vai acontecer essa atração. Então, o diferencial de um cristão missionário batizado é, sem dúvida alguma, o testemunho de vida. Tá bom? E não achem vocês que o que fica é a nossa pregação, não, viu? Não é. O que vai ficar no final das contas é o quanto de amor a gente dispensou para outros corações. É o jeito que a gente conduziu a nossa vida. Se foi uma vida conduzida com amor, tenho certeza que você será lembrado para sempre. Vamos pensar um pouco, né? Tantos homens importantes de renomes apareceram ao longo desses 2000 anos, e para mim fica muito claro que os nomes mais conhecidos até hoje é o nome de 12 simples discípulos, né? Pescadores, cobradores de impostos, né? Nunca vão ser esquecidos. Por quê? Porque deixaram sua vida ser transformadas por Cristo. Então, saiba disso, viu, minha gente, meus irmãos? O seu diferencial, se você quer uma sociedade melhor, um mundo melhor, comece por mim e por você a olharmos atentamente as nossas escolhas, a nossa conduta, né? Devemos ser cristãos bons, para ser bem redundante, né? Porque cristão é alguém bom, na política, na sociedade, na família, enfim, todo lugar que você tiver, testemunhe que você é de Deus. É o grande diferencial. Isso é importante, né? Você falou uma coisa legal aí sobre os 12. Jesus chamou os 12. Nós somos um daqueles 12. Deus não nos trata pelas nossas misérias humanas, pelos nossos pecados, mas pela misericórdia. Eu adoro o Salmo 102, acho que é o versículo 10 que fala isso. Então, comece a partir de hoje. Nós não temos o ontem, o amanhã também não. Nós estamos hoje para amar. E esse é o grande segredo da missão também, né, Rafa? O amor. Sim. Deus nos criou à imagem e semelhança dele. E a essência de Deus é ser amor, é amor. Mesmo surrado, pisoteado, chicoteado, crucificado, ele não perdeu a essência dele. Então, mesmo que a gente esteja sofrendo muito, nós não devemos perder a nossa essência, que é o amor. Todos nós temos dentro de nós um núcleo sadio, uma ânima, uma alma. Jung, grande psiquiatra, ele chama até de Deus. Nós temos um Deus dentro de nós, com D minúsculo. Esse Deus é a alma. E esse Deus nunca adoece, nunca entristece. Então, todas as vezes que a gente está diante de uma situação difícil, que a gente pensa que não vai conseguir, esse Deus interior nosso diz assim: não temas, coragem, continue a caminhar, eu estou contigo. E nós sempre estamos com Deus. Deus pensou em tudo, até na palavra Deus, no nome dele, nós estamos no meio, tem o eu. Então não tem como, nós estamos sempre no colo de Deus, e isso é muito legal. E Rafa, falando aí em missão e tal, e hoje em dia, com a internet, com a TV, com os celulares, e hoje todo mundo tem 1, 2, 3, 4 celulares, né? A gente vê aí as pessoas. Existe lugar que a igreja ainda não chegou? Com certeza, mas só às vezes fazendo uma adaptação a essa pergunta, a gente pode pensar que muito mais importante a gente pensar, a igreja não chegou em tal lugar. Não, nós estamos preocupados com o evangelho chegar, né? A igreja seria, sim, uma segunda instância, terceira instância, enfim. Eu gosto muito de pensar assim, por exemplo, nós estamos anunciando o evangelho, vamos colocar aí para arredondar a história, 2000 anos já anunciando o evangelho, né? E ainda assim, a gente chama essa mensagem de boa nova
puxa vida, mas há 2000 anos, o que ela tem de nova, afinal de contas? O que ela tem de boa, afinal de contas, né? Muita gente pensa que não tem nada de novo, porque já estamos aí há 2000 anos falando da mesma palavra, que não muda. E não tem nada de boa, porque já está ultrapassada. Mas a gente precisa pensar que a boa nova, ela vai ser boa nova até quando o último coração habitando na face da terra não conhecer a mensagem. Então, se a igreja pudesse chegar a todos os corações e anunciar para todos e falar assim, pronto, agora não tem mais nenhuma criatura, mais nenhuma pessoa que desconhece a mensagem do evangelho. Aí ela deixaria de ser boa nova, né? Mas enquanto muitos corações ainda não a receberam, ela continua sendo nova, porque para esses corações ela é desconhecida, é novidade. Mas podemos pensar também que para nós mesmos que vivenciamos essa palavra há tanto tempo, há tantos anos, né? Independente do dia em que fomos chamados a essa vida cristã, a gente precisa pensar que para nós também ela é novidade, porque a palavra é dinâmica. A palavra ela se encarna em todas as eras, momentos históricos, né? Isso é fora do sério, fora do comum, uma coisa assim muito bonita. Uma mensagem que saiu da boca do próprio Deus se atualizar a cada fase histórica, a cada perseguição, a cada incompatibilidade de pensamento da sociedade em relação a nós, né? Mas saiba você, missionário, você batizado, que anunciar o evangelho, nós aqui não estamos querendo vender o produto, né? Mas jogar as claras. Anunciar o evangelho é anunciar contra a corrente. É anunciar na contramão. Isso a gente precisa deixar muito claro, porque Jesus, em certa altura, quando dizia ali da dificuldade que era segui-lo, os discípulos falaram, Senhor, mas a sua palavra é dura demais. Jesus simplesmente olhou e falou assim, olha, a porta está aberta, né? Quem quiser sair, por favor, saia. Então, ter isso em vista, né? Das dificuldades, mas ao mesmo tempo das alegrias. E olha, as alegrias, elas são muito maiores do que as dificuldades, tá? Então, saiba disso. Se ainda existe alguém que não conhece a palavra, pode ser que você, cristão batizado, ainda tem retardado aí o seu pé na estrada. Tem pessoas esperando você para que recebam a palavra. É o pão da palavra, né? O pão é um alimento para o nosso espírito. E alimento, arroz e feijão, você come todos os dias e cada dia sacia sua necessidade fisiológica. E assim é o pão da palavra, né, Rafa? Todos os dias sacia a nossa espiritualidade, nos alimenta. Muito legal. Rafa, nós estamos num novo tempo. Muita gente me pergunta, Angélica, vai ser diferente? Como vai ser? Eu digo assim, eu não sei responder se vai ser diferente, mas se vai ser novo ou não. Mas vai ser diferente. Eu acho que nós já estamos nesse tempo. A missão, no tempo de pandemia, nesse novo tempo, mudou alguma coisa, Rafa? A pandemia mudou várias coisas no nosso interior, né? Fez a gente pelo menos refletir acerca da vida, mas a gente não pode pensar que porque a pandemia está instalada que a missão parou. Não, a missão não para. Existem missionários, como eu disse há pouco, ainda em terras de missão, onde a pandemia também está acontecendo. Então, a missão não para, porque nós acreditamos, gente, no sobrenatural, no transcendente, né? Não perder esse caráter de fé, né? Aqueles que ficam muito presos à razão, esperando a cura da medicina, da ciência, sem desmerecer os avanços que tem, precisamos disso, mas a gente não pode perder o senso do que nos motiva, que é a fé, que é o sobrenatural, sim. Isso existe ainda, minha gente, viu? Então, eu costumo dizer, tenho dito isso há vários dias, pelo menos desde a metade da pandemia, eu refletindo tudo isso, eu tenho dito que a pandemia, ela pelo menos nos ensinou uma coisa, que o nosso problema nunca foi falta de tempo, mas falta de disciplina, né? Que agora nós temos tempo, né?
Nem se for um pouco mais de tempo nós temos. E muita gente tem deixado as coisas para amanhã, tem protelado as coisas, né? Então, não vem com essa desculpa que você não é missionário por falta de tempo. Talvez falta um pouquinho mais de disciplina, né? Na sua vida, para conseguir dosar a sua vida familiar, uma vida missionária cristã na igreja. E a Angélica bem salientou, as igrejas aí estão se reabrindo aos poucos, né? Respeitando aí a quantidade máxima permitida até então. Então saiba, gente, que o tal do coronavírus não se pega somente na igreja não, viu? A gente tem andado aí pela cidade e visto supermercados lotados, sim, né? Barzinhos lotados, sim. Nós temos visto vários setores aí da sociedade com aglomeração, lamentavelmente, né? Mas na igreja a gente tem sentido assim uma certa letargia do povo a voltar. Ora, meu Deus do céu, na igreja arrisco dizer que é o setor que tem se preocupado mais com os protocolos de higienização. Você chega na igreja, você tem ali uma pastoral da acolhida que afere sua temperatura, né? Te orienta acerca da máscara, passa um álcool gel na sua mão, te orienta onde sentar, frisam a todo tempo o distanciamento, não estamos distribuindo comunhão na boca. Então, veja, gente, não vamos usar de desculpa esse novo tempo. Não vou na igreja por causa do coronavírus, mas nós temos ido a tantos outros lugares, né? Sim. Então, vamos prestar atenção nisso, para que isso não dificulte depois uma volta 100%, tá? Será novo, amanhã será novo, no sentido bom da palavra, se o nosso coração mudar. Se não mudar, vai continuar a mesma coisa. É verdade. E é tempo também de exercer uma grande virtude nossa, a obediência. Obedecer o que é nos colocado, o que nos é dado, né? Porque aí sim. E, Rafa, além do coronavírus, além da pandemia, nós entramos agora também num outro tempo, num tempo de política. Muitos dizem que política e religião não se discute. Discute sim. Política é uma coisa boa, né? O problema é que a sociedade não é politicamente educada. Então, fale para nós, qual é a posição do missionário, da igreja missionária nesse tempo de política? Não se gosta de falar de política porque, lamentavelmente, quase que 80%, 90%, sei lá eu, mas sei que a maioria gritante dos nossos representantes são cristãos e tem dado um feio testemunho, né? Então, por isso que a gente fica meio assim, não querendo falar de política. Mas saiba, gente, que a igreja, ela nos ensina que política é para organização social. A igreja pensa a política de forma ampla, do nosso dever sadio de participação no voto, de pensar bem aí nos nossos representantes. O que a igreja não pode fazer é dar espaço, por exemplo, nos seus púlpitos para que candidato X ou Y vai ali fazer campanha. A gente não pode apresentar candidatos, né? Mas falar, sim, acerca de forma ampla da política, não ser partidária, mas pensar a política assim, tá bom? O Papa Francisco, bebendo em muitos escritos do Papa Bento XVI, por exemplo, nessa nova encíclica, Fratelli Tutti, Todos Irmãos, vai dizer que a política é responsável para que a caridade seja exercida de maneira exemplar. Então, veja o cuidado e a atenção que deve ser dada à política. Então, eu costumo dizer assim, em quem votar? Eu respondo, vote em quem mais pareça com você. Então, aí os anos vão te dizer quem você é, né? Então, preste atenção, né? Analise. Lógico, não entre em debates odiosos, né, de política. Isso nós não queremos. Mas, enquanto cristão batizado, missionário, você é responsável, sim, a fazer uma análise dos candidatos, a se interessar pelo assunto política, a pensar que o seu voto ali ele vai voltar bom ou mal para você mesmo, né? Então, nada disso de pensar aqueles votos de protestos, né, que vão eleger pessoas que não estão preparadas, porque, meu irmão, vai voltar para você, a consequência é para você sempre, para nós enquanto sociedade. Então,
a igreja é muito categórica, né? Vamos colocar bons cristãos leigos dentro da política para que a caridade seja, assim, ampliada para vários setores da sociedade, para católicos, cristãos, não cristãos, protestantes, luteranos, enfim, ateus, todo. Estamos falando de gente. Missionário é alguém interessado por gente, tá bom? Tá pouco se importando, né? Aí o título da igreja que professa, não. Queremos encontrar gente, pessoas, e assim a gente se respeitar e avançar nesse caminho tão bonito que nós chamamos de amor. Eu penso que a Fratelli Tutti, a encíclica do Papa, veio nos mostrar a verdadeira dimensão do Pai Nosso, que é vivermos como uma só família, como todos irmãos, né? Rafa, aproveitando isso que você disse aí, comente para a gente. A fé sem obras é morta. Lá na carta de Santiago 2:20. Isso. E Santiago capítulo 2. Isso já criou várias discussões, né, no seio da igreja, mas para nós, para ser bem sucinto, né, é muito claro. Ter fé, minha gente, é uma coisa, né? Digo para vocês, o catecismo da igreja nos ensina que até o diabo tem fé em Deus. Então, veja, tem fé, temos fé, ok, mas essa fé me leva a fazer o quê? A ser igual ao diabo, o divisor que tenta todo tempo destruir a ação benéfica de Deus na história, ou por essa fé e sermos cristãos, nós semearmos essa fé com amor. Aí está a diferença. O diabo tem fé, acredita que Deus existe, mas quer derrotá-lo. Vã ilusão dele, né, coitado? Mas veja, a nossa diferença é regar essa fé com amor. O diabo tem fé, mas não ama. Nós temos fé e amamos. Se eu tenho fé e amo, é consequência, gente. Eu mostrar na minha ação. Estamos falando isso desde o início, né? Mostrar com o meu jeito de ser que eu sou cristão, que eu sou do bem. Então, para Tiago, isso é muito claro. Uma fé sem obras, meu irmão, não serve de nada, né? Friso, repito, porque o próprio diabo acredita em Deus, tem fé em Deus. Então, é mostrar sim, mostrar que nós temos fé, que essa fé nos faz pessoas boas, caridosas, misericordiosas. A grande pregação do missionário deve ser esse. Devo levar o amor e a misericórdia. É o dispensador do amor e da misericórdia. Fazendo isso, a própria vida vai mostrar que a pessoa tem fé. E uma fé regada com amor. Falando de amor, ou do próprio amor, ser missionário é ser como Santo Inácio de Antioquia se intitulava, o teóforo de Deus. Santo Inácio, missionário. Santo Inácio de Antioquia, tem 2 Inácio, né? Esse de Antioquia a gente vai comemorar agora, dia 17 de outubro. Isso. Os grandes padres. Essa palavrinha teóforo, né? Podemos pensar como portador de Deus, né? Existe até algo interessante que todo nome que tem, por exemplo, Rafael, no meu nome tem a palavra Deus, né? Então, o meu onomástico é um teóforo, né? Eu sou um teóforo porque eu porto no meu nome a palavrinha Deus. Mas nesse sentido mais amplo de ser teóforo, né? Portador de Deus, o missionário é, sim, um portador de Deus. Aí uma nova arca da aliança que leva a Deus aí a tantos corações e tem sede do encontro. Aí a gente pensa em Papa Francisco, que quer uma igreja em saída, uma igreja do êxodo, né? Que não fique doente, presa, mas que saia e se fira, se lameie toda, fique suja, mas saiu, porque se encontrou, porque pôs o pé na estrada, porque, uma vez sendo portador, eu não devo portar para mim, eu porto para levar aos outros. E lembramos de Maria, né? Sim. Maria foi a grande portadora de Deus, portou no seu ventre a nova arca da aliança, né? Ela sim é a nova arca da aliança, que levava não somente as tábuas da lei em seu ventre, mas o próprio autor da lei, o próprio criador dela, ela já estava em seu ventre. Então, o missionário, sem dúvida, Angélica, é alguém que porta Deus não para si, mas para sair, encontrar outros e isso ir multiplicando, para que outros também sejam portadores desse mesmo Deus. E essa é a nossa grande missão, levar o amor, levar Deus ao próximo e aonde for necessário, né, Deus? Tendo sempre não temer, ter coragem e sempre continuar a caminhar. Isso é muito gostoso.
E a felicidade, ela está nesse servir, está diretamente ligada ao servir. Como a gente é feliz quando serve, numa pequena coisa. Assim como Santa Teresinha ensinava a pequena via. Você está pregando um botão, ofereça a Deus essa sua ação. Você serviu um copo de água para um irmão, pronto. Nessas pequenas coisas, você servir. Agora, se você pode, se você consegue sair em missão, é melhor ainda, né, Rafa? Mas é muito bom ser missionário. E esse grande missionário que está aqui conosco hoje, Rafael Moreira Campos. Tem uma última pergunta para você, Rafa. Quase diácono, gente. Rafael Moreira Campos, você é feliz? Sou feliz com toda certeza, né? Porque a vida me ensinou que a felicidade está nessa dinâmica tão gostosa que é a vida cristã, de estar em movimento, caminhando, né? A formação do seminário inicial dura aí de 9 pode chegar até 13 anos. No meu caso, deu 9 anos. E às vezes alguém pode ficar infeliz. Puxa vida, mas é tanto tempo. Mas, meu Deus do céu, a felicidade está no próprio caminhar, né? E encontrar um jeito novo de caminhar rumo àquilo que nós esperamos, que é o ministério ordenado. Então, eu sou feliz porque eu encontrei a felicidade no caminho, durante o caminho. Estou caminhando, né? E sou feliz também porque daqui a 2 meses, como lembra a Angélica, né? Dia 11 de dezembro, exatamente daqui 2 meses, eu vou receber um dom de Deus, um dom que eu não mereço, tá? Eu não merecia esse dom. E Deus me viu, me elegeu, me chamou, e eu, na generosidade, respondi e confiei. Então, sou feliz por isso, porque eu tenho um Deus que me chamou e eu confiei, me conduziu até aqui e tenho certeza, tem colocado no meu coração uma frase que eu carrego comigo, frase minha, que é assim: ouse ser o melhor, sim. Ame, né? Porque o melhor sempre vai ser aquele que ama. Então, posso dizer que eu estou feliz e sou feliz. Que lindo. Rafa, nosso tempo já deu. Se a gente pudesse permanecer aqui falando desse tema, falando de Deus, a gente ficaria. E falar de Deus, quando a gente está na missão de falar de Deus, quando a gente está na missão de levar o Evangelho, como essa simples live aqui de 1 hora, a gente só encontra felicidade. Porque uma das certezas que a gente tem é que quando a gente tem contato com a palavra de Deus, a gente só encontra fórmulas de felicidade. A gente só encontra fórmulas para sermos felizes. E essa é a nossa grande missão, ser feliz e levar a felicidade aos outros. Rafa, que Deus te abençoe. Conte sempre com as minhas orações, sabe que você está nas minhas orações todos os dias, tá? E conte também com as orações de todos aqueles que nos assistem, de toda a nossa comunidade, está sempre com você, que a gente te ama muito, tá? Muito obrigada por partilhar esse teu momento conosco, partilhar esses seus conhecimentos conosco. Você é um enviado para nós. Obrigada. Obrigada e obrigada, Rafa. Vamos então. Eu que agradeço, Angélica, eu que agradeço. Desculpa te cortar, mas quero contar apenas uma historinha breve para a gente finalizar essa nossa sabatela aqui, né, de perguntas. Conta uma história que um rapaz missionário decidiu ir para longe, né? Pegou o avião e foi para longe, outro país, ser missionário. E lá ficou 5, 10, 15, 20, 25 anos. Aí pegou e falou assim, acho que agora eu vou para casa visitar meus parentes e amigos, né? Pegou o avião de volta para sua terra natal e era muito feliz, missionário, muito realizado. E ali sentado na sua poltrona, ao lado tinha um senhor e missionário, alguém que fala, conversa com todo mundo, porque, como eu disse, deseja encontrar pessoas. E ele, conversando com aquele rapaz, descobriu que o rapaz era um cantor famosíssimo, né? Estava em turnê longe de casa fazia 3 meses, né? Estava voltando também para casa, estavam regressando para o Brasil, eram do Brasil eles dois. E o cantor ficou sabendo que quem estava do lado era um missionário, há 25 anos longe de casa, ok. E aí, chegando no aeroporto, tinha ali
faixas, né, e aplausos e gritaria para receber, né? Aí pergunto, receber quem? Receber o cantor, famoso, distante de casa há 3 meses, ou receber o missionário, que estava longe de casa, doando a sua vida, promovendo a dignidade humana, anunciando o evangelho há 25 anos? Aquela festa toda era para o cantor. E o cantor disse assim, nossa, mas cadê a sua gente? Cadê o seu povo? Cadê a sua família? Cadê a sua casa? O missionário pegou e falou assim, eu ainda não cheguei em casa. Espero que você tenha entendido essa história. E você, enquanto missionário cristão, aprenda que nós estamos aqui de passagem. A grande festa que nos está sendo preparado, o grande banquete que nos está sendo preparado, a grande recepção que nos está sendo preparada, é a festa no céu que um dia vai chegar. Se a gente quer um dia vivenciar essa festa no céu e sermos recebidos com todos os louvores e festa e alegria pelos anjos santos e o próprio autor da nossa vida, Jesus, saiba que você deve ser fiel ao seu chamado missionário, que, repito para a gente finalizar, começou no batismo. Volte então a sua cabeça, recline novamente a sua cabeça na pia batismal e busque ali naquele dia tão importante a razão de você ser alguém do bem. Missionário é alguém do bem. Angélica, obrigado pela oportunidade e peço, sim, sem me cansar, continuem a rezar por mim para que eu seja um bom servidor de Jesus. A gente sempre vai rezar. Resumindo tudo, não há coisa que agrada mais a Deus do que quando ousamos ser pequenos, do que quando ousamos aceitar como Ele nos fez, da forma como Ele nos fez, quando aceitamos a história que Ele quer e deseja construir na nossa jornada de vida. Rafa, amém? Para encerrar, gente, é claro que eu não perco a oportunidade de pedir uma oração para esses meninos tão bonitos que vêm aqui falar com a gente. Vamos encerrar com uma oração e que Deus, com a intercessão de nosso Pai São Bento, de Maria, nossa Mãe, estejam sempre abençoando sua vida e seu sacerdócio. Amanhã, de modo especial, a Igreja no Brasil celebra a festa, a grande solenidade da Senhora Aparecida, e a partir daquela pequena imagem de Aparecida, a gente aprenda que o cristão de verdade é aquele que se faz pequeno, se faz últimos para que os últimos se tornem os primeiros. Que a gente entenda que na via de Jesus, o verdadeiro lucro está em perder para ganhar. Esse é o verdadeiro cristão. Que a gente se alegre por esse momento que passamos juntos, que você sinta também o meu carinho, admiração e oração a vocês, irmãos, que reservaram esse tempo nos dando atenção. E que desça sobre cada um de nós, pela intercessão de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, a padroeira do Brasil, a bênção de Deus, rico em misericórdia e amor, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Lembrando que amanhã, para cristão missionário, não é feriado, viu? Amanhã, para cristão missionário batizado, é dia de preceito. Então, vá aí na sua comunidade, se você pode, participe das Santas Missas aí na sua comunidade para louvarmos e bendizermos Jesus por meio de Nossa Senhora Aparecida. Beijo grande, Angélica. Beijo, Rafa. Tchau. Tchau.